Fala rapaziadinha, mais um dia fazendo um vídeo que é uma solicitação de alguém que assistiu outros vídeos e comentou aqui ou lá no Instagram. Esse no caso, o camarada me mandou no privado lá no Instagram, ele tá indo fazer o básico, inclusive em Blumenau. Acredito que eu vou encontrar ele por lá, já que ele vai fazer o básico lá, será? E já quero falar para vocês aqui que hoje o tema é interessante pra caramba, que é uma possibilidade principalmente para quem quer guardar dinheiro. E vi muita gente guardar muito dinheiro fazendo isso, que é morar dentro do quartel. Cara, morar dentro do quartel, você vai tirar um custo absurdo das suas costas. E daí a primeira pergunta é: quem pode morar dentro do quartel? Que nós chamamos de laranjeira, é o laranjeira. O laranjeira é o cara que mora dentro do quartel. E eu não tô falando de PNR, tá? Não são aquelas casinhas do exército. As casinhas do exército tem uma fila para pegar. A princípio, a prioridade de quem tem independente, então é muito raro, é quase impossível você ver alguém que não tem independente pegar uma casa, um PNR. Leva às vezes anos, a maioria das vezes anos para pegar. E daí você às vezes é transferido e fica pouco tempo no PNR, enfim. Não é esse o tema. Hoje o tema é morar dentro do quartel. Em primeiro lugar, qualquer militar, do recruta ao general, ele pode ser um laranjeira. Segundo lugar, não precisa formalizar nada. Você não precisa pedir vaga, você não precisa preencher uma documentação, não. Todos nós militares, dentro do quartel, temos alojamentos e armários. Então, o laranjeira, velho, é o cara que simplesmente termina o expediente, ele vai lá pra cima, pro alojamento. Geralmente, a maioria dos alojamentos que eu presenciei eram no segundo andar, né? No primeiro andar, no segundo piso. Mas não necessariamente você vai lá pra cima, tá? Mas, enfim, você vai pro alojamento da sua companhia e pronto, vai viver sua vida. Tem banheiro, dentro de um quartel tem banheiro, dentro de um quartel tem camas no alojamento. Dentro do quartel você tem um armário, que é praticamente uma porta só, é pouca coisa, é quase nada de espaço, e todo mundo tem, tá? Gabriel, todo mundo tem cama? Aí não. Por que todo mundo não tem cama? Porque não necessariamente as pessoas vão precisar dormir lá. Então lá tem uma quantidade razoável de cama, dependendo do seu alojamento. Pra que a gente vai dar uma cama para cada militar se as pessoas nem dormem aqui? As pessoas dormem aqui quando estão de serviço, quando tem uma missão, quando às vezes no outro dia tem que sair 4 da manhã, que a gente tem que estar pronto 4 da manhã, então eu vou acordar às 3. Vou vir de casa às 2 horas da manhã, ter que acordar 1, não. Em vez disso, vou dormir no quartel, pô. Daí o cara já vai, fica lá no quartel, dorme, enfim, aí é guerra de cada um. Mas a questão é que é pra isso, entendeu? Ou precisou ficar de sobreaviso, aí sim, vai ficar lá, vai dormir lá, enfim. É pra isso que serve o alojamento. E o cara que é laranjeira, ele vai se utilizar dessas coisas. Gabriel, e como é que o laranjeira come? No rancho, guerreiro. O laranjeira come no rancho. Existe um negócio chamado arranchamento, onde você vai se arranchar e vai dizer, tem um dia da semana em que você pode ir lá e dizer quais são as refeições que você quer comer dentro do quartel durante a semana. Lembrando que, seguindo o regulamento, o cara somente a guarnição de serviço tem direito à ceia. Dentro do exército existem 4 refeições. Café da manhã, logo cedo, antes de começar o expediente. Almoço, meio-dia, geralmente, claro que vai variar de batalhão para batalhão, mas meio-dia na bucha, na regra geral. Jantar, que é como era no quartel que eu servia, das 17 às 18h30, 18h15, por ali. Então, geralmente, o pessoal que vem para o expediente normal come café da manhã, porque chega mais cedo ali, já aproveita para tomar um café da manhã, não toma em casa, toma no quartel, e almoça. Terminou o expediente, 5 horas da tarde, por exemplo, o pessoal vai embora, e geralmente quem vai jantar, de fato, é a rapaziada que está de serviço. Porém, o laranjeira, ele consegue pegar essas 3 refeições. Aí, para a guarnição de serviço, existe a ceia, que é um lanchinho, tipo um café da manhã, igual o café da manhã foi um lanche, uma refeição mais leve. À noite, ali umas 7h30 da noite, 8 horas, tem uma refeição mais leve ali, um salgado, um pãozinho, depende de cada batalhão. Tem batalhão que dá um gás danado, faz uma refeição muito maneira. Tem batalhão que não tem recurso, ou que não tem pessoal, ou às vezes tem recurso, tem pessoal, mas o pessoal não quer nada com nada. Enfim, aí vai variar de cada batalhão, de cada pessoa que está ali formando o seu batalhão, qual é o tipo de refeição, mas só para você entender.
duas refeições leves, de manhã cedo e à noite antes de dormir, e duas pesadas. Se você não está de serviço, você tem direito a essa, você pode se arranchar nessas três. Você vai ter direito a comer lá se você se arranchar. Então, por exemplo, no nosso batalhão aqui era quarta-feira. Até quarta-feira você tinha que preencher o arranchamento, porque daí o Furriel ia levar para o fiscal administrativo e daí isso ia separar a comida da semana inteira, entendeu? Então, na semana você já dizia, não, quero me arranchar em tais refeições, em tais dias, de segunda a sexta, só no café da manhã e no almoço. Pro laranjeiro, o que ele faz? Eu quero me arranchar todos os dias, de segunda a segunda, café da manhã, almoço e janta. Então, nesses horários de janta, ele veste a farda, bota lá se o batalhão permitir, bota lá o faxinão, que é uma farda mais leve, que é a farda de faxina, né? Que é um shortzinho e tal, mas vai fardado e vai fazer sua refeição lá no rancho. Na hora de dormir, Gabriel, eu tenho um quarto para mim? Claro que não, meu jovem. Só se você for o coronel, se você for um adjunto de comando, onde o seu alojamento ele é privativo. Mas por quê? Não é porque você tem um quarto para você. É que o alojamento do comandante é separado dos demais. Gabriel, e o major? E o capitão, que são do Estado-Maior? Aí existe o alojamento do Estado-Maior. E daí eles compartilham entre eles. O alojamento de oficiais. Existe o alojamento de oficiais, eles compartilham entre eles. Quem mais tem alojamento privativo? O comandante da companhia, que é o capitão. Geralmente ele vai ter um PC dele junto, PC é posto de comando, junto com tipo o escritório dele. E ali já tem uma caminha, depois de uma parede, geralmente tem uma cama e tem um banheiro. Então ali ele tem um alojamento privativo, ele tem um quartinho dele, entendeu? Então esse pessoal sim. Mas geralmente, cara, se você é coronel, se você é um adjunto de comando, se você é um capitão, muito dificilmente você vai estar querendo viver como laranjeira. Já vi acontecer, mas são casos raros, porque na bucha você já tem uma certa grana, você já está um tempo montando patrimônio, já está um tempo... Pô, se você fez as coisas certinho, cara, você já tem até 2 casas alugadas já, você tem tudão. Mas vamos lá, Gabriel, eu quero guardar dinheiro, beleza. Então, o seu alojamento, na hora que você for morar, você vai ter uma cama e várias outras camas. Então, a guarnição de serviço vai aparecer lá para dormir lá. Vai ter gente chegando o horário que quiser, então vai ter gente que vai abrir a porta do alojamento, você vai ficar puto. Às vezes vai ter um idiota que vai ligar a luz 2 horas da manhã, porque chegou 2 horas da manhã e que inventou que ia ligar a luz, nem pode, mas liga a luz nessa merda. Então você tem os ônus, né, cara? Você tem que saber conviver. O laranjeiro, ele é o cara que mais precisa saber conviver em coletividade. Ele vai precisar viver sabendo que depois das 6 da manhã, em regra, não pode continuar dormindo. Ele sabe que se tiver um dia de folga dele, não, ó, terça-feira você está dispensado, você não precisa vir. Mas se tiver expediente, você vai para onde, irmão? Você está dispensado, mas você está na companhia, você está no batalhão. Então tem seus contras. E outra coisa, geralmente, se a sua equipe, por exemplo, você faz parte de um CFGS, por exemplo, onde a equipe de instrução é pequena. Se você é um laranjeiro, igual tinha no meu ano, tinha um sargento lá que era laranjeiro, o cara guardava dinheiro, um maluco inteligente pra caramba. Só que tudo, sempre quando eles precisavam de alguma ajuda, pra quem que eles pediam? Ah, bota o sargento fulano de tal aí, porque ele já vai estar aqui mesmo. Ou seja, sempre ele, tá ligado? Então sempre ele era o azarado da vez, porque que na época ele era o mais moderno mesmo, então o mais moderno tomava, e isso que eu era aluno, você vê, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Mas você percebia. E outra que ele era o laranjeira, velho. Ou seja, ele é o mais moderno e tá disponível, tá lá já, vai, faz essa parada aí. Então ele sempre se lascava nesse sentido. Cara, é uma parada complicada. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu fui laranjeira por 1 mês. Em 1 mês onde eu pensei em sair do exército, tava tudo certo, e saiu uma lei, um decreto, na verdade, no ano que eu ia sair. Eu tinha uma oportunidade de emprego muito boa, ia ganhar bem e tal, ia trabalhar menos lá fora. E só que no mesmo ano saiu um decreto, tipo assim, saiu em outubro e eu ia sair em novembro. Aí em outubro, isso em 2021, falando que se o praça saísse com menos de 3 anos, e até então essa regra era só para oficial, mas se o praça saísse antes dos 3 anos, depois de entrar na tropa, ele teria que pagar os custos da formação. E daí estimava-se que os custos da formação eram mais de 200 mil reais. Logo em seguida, uns 2 anos depois, saiu um DIEX falando que o decreto, que o entendimento não era mais esse, que o praça não ia precisar pagar nada, enfim. Então, teve gente que saiu com 2 anos, com 1 ano e meio. Eu não sei como tá essa novela hoje, até porque pra mim não faz mais sentido, porque
Se eu quiser sair, eu tenho mais de 3 anos. E também se não estiver cobrando, também pra mim não muda nada, a realidade vai ser a mesma. E é isso, rapaziada. Você vai ter várias camas. Então, por exemplo, no meu alojamento tinham várias camas, uma do lado da outra, e tinham vários armários. Então, por exemplo, chegava um cara do nada e queria abrir a merda do armário 11 horas da noite. Ele não queria fazer barulho. Só que, pô, ele vai fazer barulho, porque aquele armário faz um barulho desgraçado. Então você fica aqui, porra, acordava. Aí um outro alojamento da base administrativa, o banheiro era de frente para as camas. Então, e muita gente ficava, sempre quando alguém ficava alojado no BIS, ficava na base administrativa. Aí toda vida que alguém precisava abrir o banheiro, cara, pô, isso eu de serviço, tá? Não era laranjeira não, eu de serviço. O camarada ia lá e abria a merda da porta com a luz acesa, e, tipo assim, ele não queria atrapalhar, só que, pô, não tinha como. Ele precisa ir no banheiro, ele tá alojado ali, só tem esse banheiro pra ele usar. E vai incomodar, velho, vai fazer barulho a porta do banheiro, vai entrar luz, pô, e daí no outro dia você tá na merda porque você dormiu mal. Enfim, mas eu vi gente que conseguiu ficar e tá até hoje, tá? Já mudou de batalhão, tá até hoje, tipo assim, anos como laranjeira, e nisso aí guardando muito dinheiro, investindo dinheiro. Então ele guardava 3 mil, 3,5, 4 mil reais por mês investindo grana. E até na época comprou moto, começou a alugar moto. Então, cara, maluco que tem mentalidade, sabe o que estava fazendo, e hoje aí estuda para concursos de alto nível, né, de alto rendimento, especificamente para auditor fiscal, que ganha mais de 30 e poucos mil reais aí. E o nível precisa só de nível superior, e ele já tem o nível superior do CFGS. E nisso aí ele tá guardando dinheiro e estudando, cara. Então a vida dele é estudar e guardar dinheiro. E é isso. Só que você precisa ter muita disciplina, porque você vai perder, pô, você quer fazer alguma coisa, você não tem fogão à sua disposição. Você não tem geladeira à sua disposição. Dependendo do alojamento, se você juntar com o pessoal, já passei por companhias que nós tínhamos a nossa geladeira, tínhamos o nosso micro-ondas, mas em regra você não vai ter essas coisas, entendeu? Então, às vezes você quer melhorar ali, então tinha cara que comprava aqueles fogãozinho de acampamento e guardava no armário, só que também você tem pouco espaço no armário, tem que ficar controlando. Enfim, era isso. E é isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Então eu vou pedir aqui pra você curtir esse vídeo, se inscreve no canal e manda aí pra gente qual a sua dúvida, o que você gostaria de ver aqui no canal, que com certeza podem ver os últimos vídeos aí, todos eles foram com bases em comentários do canal, até porque eu não tenho muita ideia, velho. Eu não tenho muita ideia, eu não sou um cara que sabe muito o que vocês querem saber, porque na bucha eu já sei muita coisa, só que eu não sei o que é interessante pra vocês. Às vezes vocês querem saber sobre estudo, rotina de estudo, vocês querem saber sobre, igual agora, uma curiosidade, pô, dá pra ser, como é que faz pra morar dentro do quartel? Ah, detalhe, só um outro detalhe aqui, que eu não falei. Obviamente, se você tiver dependente, você não consegue morar no quartel, ou até consegue, mas você não consegue levar o seu dependente pra morar no quartel, tá? Você não vai botar sua mulher e seus filhos dentro de um alojamento onde isso não existe. O alojamento é pra militares, acabou. É isso, entendeu? Beleza? É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Curte, comenta. Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Fui!